Aleluia. Irmãos, última semana do mês, a gente está falando aí a campanha Servos. E tenho certeza que você tem sido abençoado aí ao longo desse mês, com essas palavras que foram ministradas aqui, falando sobre esse tema tão importante. Quando pensei nesse tema lá junto com a Rafa, a gente pediu orientação ao Senhor para falar sobre um tema para a igreja, e nós trouxemos essa palavra servos. E é interessante que quando a gente fala sobre servos, a gente está falando sobre alguém que não tem vontades próprias. A gente está falando sobre alguém que reconhece que a sua vida não lhe pertence, pertence a outro, né? Servo é escravo, servo é alguém que olha e fala assim, minha vida já não pertence mais a mim. Agora eu sei que minha vida pertence a outro. Interessante que quando eu meditava sobre a palavra que eu iria pregar, Deus me fez pensar em algo que, falei assim, realmente não tem para onde a gente correr. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Não tem para onde você correr. Porque ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Aí você pode falar assim, nossa, que coisa esquisita isso, Leandro. Talvez você que ainda não é convertido pode estar ouvindo isso e falar assim, não, mas eu não sirvo ao diabo não. Irmãos, a gente costuma brincar, né? Não é uma brincadeira, mas assim, a gente costuma falar que quem está em cima do muro não tem jeito, porque o muro tem dono. Tá? E o muro é do diabo. O muro é dele. Então, se você está em cima do muro, tem jeito. Você está servindo alguém. Ou você atende às suas próprias vontades, e aí você não está servindo a Deus, ou você serve a Deus. A Bíblia vai dizer que é impossível você servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, assim, a gente finaliza essa campanha hoje, e eu quero trazer para vocês uma palavra sobre características de um servo de Deus. Eu quero falar sobre algumas características de um servo de Deus. Como que nós podemos ser servos e servas do Senhor. Como que nós podemos entender, à luz da palavra, o que é ser um servo de Deus. O que é ser uma serva do Senhor. E como nós já estamos aí finalizando essa campanha, eu quero te dizer que o tema para o próximo mês também vem aí. É um tema, eu não vou anunciar ainda, a comunicação vai trazer, mas é um tema que vai mexer muito comigo e com você. Tenho certeza disso. Porque a gente já tem algumas coisas que a gente está pensando aí ao longo do ano. E aí quando eu fui no domingo, conversei ali fora com o pastor Wagner, mostrei para ele o tema, ele falou assim, opa, vamos lá. E o pastor Wagner vai inaugurar aí a nossa quarta-feira que vem com um novo tema do mês de outubro. Então você já fica preparado aí, já convida alguém. Você vai ser abençoado. Irmão, só queria pedir desculpa para vocês, porque minha voz está um pouco ruim hoje, então vou ter que beber um pouco mais de água e falar um pouco mais baixo. Para alguns é bom, para outros nem tanto, porque eu gosto de falar alto, gosto de pregar aí com Ó, meu filho está ali assim, ó. É isso mesmo. Então eu vou poupar aqui um pouquinho a minha voz. Mas vamos lá. Você que está aí, abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia aí, ou está com a Bíblia no celular, senão a gente vai projetar aqui, já está aqui? Já. Então, eu só vou atrapalhar um pouquinho o pessoal da transmissão, eu vou ler do versículo 1, tá? Então, se puder projetar aqui do versículo 1 em diante. O texto diz assim, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos,
morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar de onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os seus falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar muito alto. E disseram-lhe: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda dar filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que eu te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Até aí. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, esse texto aqui é o início do livro de Ruth. Quem conhece a história de Ruth sabe que Ruth era casada ali com um dos filhos de Noemi. Aquela mulher perde o marido. Depois ela perde os 2 filhos. E ela se vê numa situação sozinha com as suas 2 noras. Quando aquela mulher olha aquela situação, ela fala assim: bom, eu não tenho o que fazer. Se uma viúva sozinha não tem como dar conta de si, quem imagina agora 3 viúvas. E ela então fala para aquelas mulheres: voltem para as suas terras, reconstruam as suas vidas, achem um outro marido. E elas falam assim: não, a gente vai continuar com você. Até que então Orfa resolve voltar para a sua família, e Ruth passa então a seguir Noemi. Eles voltam então para a terra deles, terra de Judá. Quando eles chegam lá, o pessoal reconhece: olha lá, está vindo Noemi. Noemi fala para Ruth assim: ó, você vai lá pegar no campo as espigas que caem dos ceifeiros. E ela vai lá pegar as espigas dos ceifeiros. Até que um certo homem chamado Boaz olha para aquela jovem, possivelmente uma jovem muito bonita, chamou a atenção dele. Uma jovem que tinha um comportamento diferente. Uma jovem que ele olhou e falou assim: essa menina é diferente. Essa mulher, ela tem algo diferente. Chamou a atenção dele. Então, posteriormente, Boaz se casa com aquela mulher. E ele tem um filho com essa mulher. E Ruth, então, ela entra na genealogia de Jesus. Ruth, ela vem a ser, aí, a avó de Davi. A avó de Davi. Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, e eu vejo essa mulher chamada Ruth, essa mulher jovem,
ela traz para a gente alguns ensinamentos do que é ser servo de Deus. Eu olho para a vida dela, eu vejo algumas características que precisam estar impressas, imprimidas no nosso ser, na nossa vida, para que a gente possa entender o que de fato é ser servo do Senhor. Como é que eu posso ser um servo do Senhor? Como é que eu posso ser uma serva do Senhor? Que características são essas? A primeira característica está lá no versículo 16 e 17. Diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, não mais eu acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Meu irmão, lealdade é a primeira característica dessa mulher. Ruth era uma mulher leal. Um servo de Deus precisa ser alguém leal. Um servo de Deus, ele não pode abrir mão da lealdade. Mas que lealdade é essa? Como é assim, Leandro? O que você está dizendo? O que eu preciso ser leal? Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, ele estava lá, com o Pai, vivendo na glória. E de repente o Pai fala para ele assim: olha, esse povo está perdido. Esse povo pecou. Esse povo se afastou de mim. E só tem um jeito de salvar esse povo. Você vai precisar se fazer homem. Você vai precisar morrer na cruz do Calvário. Você vai precisar entregar a sua própria vida para que esse povo consiga se reconciliar comigo e contigo. Só tem esse jeito. Ele falou: o plano é esse, estou dentro. Eu vou. Ele foi leal ao plano que o Pai estabeleceu junto com ele. Ele veio ao mundo, ele se fez homem, ele foi tentado como eu e você. Ele passou pelas mesmas dores que nós passamos. Mas ele não abriu mão da lealdade. Ele não foi desleal com o Pai. Ele não foi desleal com o propósito para o qual ele veio cumprir. A lealdade, hoje em dia, parece que é algo descartável. Eu olho para as relações e eu vejo as pessoas sendo leais quando aquilo lhes interessa. Quando tem algo de bom para mim, o que essa relação me proporciona? Então eu vou ser leal. A partir do momento que a relação não me proporciona mais nada de bom, não, agora eu posso ser desleal. Os relacionamentos se tornaram relacionamentos descartáveis. Enquanto você serve para mim, eu sou leal a você. Enquanto você não serve mais para mim, aí não tem mais lealdade. Toda hora a gente vê as pessoas se decepcionando uma com as outras por conta da lealdade, da deslealdade. Irmãos, é interessante que quando a gente olha para a vida de Ruth, é perceptível essa lealdade. A gente olha para a vida de Ruth, Noemi estava numa situação completamente desfavorável. Noemi estava numa situação onde ela precisava de ajuda. Mas ela diz para as suas noras assim: não, vai lá, vocês são muito jovens, vão reconstruir a vida de vocês. Ela fala assim: eu não vou abrir mão dessa lealdade. Eu vou com você. Aonde você for, eu vou. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Aonde você for enterrada, eu também vou ser enterrada. Será que eu e você temos vivido isso na nossa relação de servos com Deus? Será que esse tem sido o nosso discurso e a nossa vida com Deus? Será que eu e você temos olhado para essa relação com Deus e temos vivido uma vida de lealdade? Ou será que a gente só tem sido leal quando Ele nos proporciona aquilo que nos é favorável? Não, Ele me deu, Ele me abençoou, Ele é Deus Todo-Poderoso, né? Ele me colocou como cabeça e não como cauda. Eu estou prosperando, eu estou empregado, eu estou com saúde, então eu sou leal a Deus. Agora, quando as coisas não vão lá tão bem assim, bom, então deixa eu deixar Deus de lado. Ou pessoas que, ao contrário, quando estão no sufoco, procuram a Deus. Aí quando recebem a bênção, falam assim: pronto, agora eu não preciso mais ser leal. Deixa eu viver a minha vida, muito obrigado. O gênio da lâmpada atendeu o meu chamado e agora eu posso ir embora. Tratam Deus como uma relação descartável. Uma relação onde parece que é, de fato, um gênio da lâmpada, que você esfrega, faz o seu pedido, ele atende, depois que está tudo certo, você pode ir embora.
Mas não. Exemplos de lealdade na Bíblia: Jonatas e Davi. A amizade deles era uma amizade que tinha lealdade. Jonatas corria risco por conta de Davi. Saul, seu pai, queria matar Davi. E ele quantas e quantas vezes foi lá interceder por seu amigo. Eles fazem um pacto de lealdade. E aquele pacto de lealdade, ele perdura mesmo depois da morte de Jonatas. Davi, um belo dia, ele se dá conta e fala assim: opa, peraí, eu preciso ser leal a Jonatas. Eu preciso rever aqui, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Será que existe alguém ainda da família de Jonatas? E aí descobrem quem? Mefibosete. E ele traz Mefibosete, e ele coloca Mefibosete para morar junto com ele no palácio, comer na mesa do rei. Mefibosete, ele é honrado. Nós precisamos ser leais nas nossas relações, independente das circunstâncias. Lealdade, ela é um reconhecimento daquilo que se você ama realmente aquela pessoa. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4, olha o que diz o texto: não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prendas ao redor do pescoço, escrevas no fundo do coração, então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Uma pessoa leal, ela é reconhecida por Deus e pelo próximo. Quando as pessoas te olham, será que elas olham e falam assim: olha, fulano é uma pessoa leal, ele é leal, ela é leal nas suas relações, é leal na empresa que ela trabalha, é leal ao seu patrão, à sua empresa, é leal no seu casamento, é leal nos seus relacionamentos de amizade. A Bíblia diz que, Provérbios está dizendo aqui, que nós devemos prender no pescoço, escrever no coração, para que a gente não abandone a lealdade. É algo tão importante, mas tão importante, que o texto vai dizer que a gente precisa prender no pescoço, escrever no coração, para que não se perca. Precisamos ser leais. A gente olha para o militarismo, né? O militarismo prega muito isso, é você ser leal à sua pátria. E se você não for leal à sua pátria, ele diz que você é o quê? Um traidor. É um traidor da pátria. Quando nós não somos leais nas nossas relações, quando nós não somos leais a Deus, nós estamos traindo ao Senhor. Nós estamos voltando as nossas costas para Ele. Precisamos ser leais ao Senhor. Escreve isso no teu coração hoje. Saia daqui pensando nisso, fala assim: eu quero ser alguém leal. Leal ao chamado que me foi dado. Qual é o seu chamado? Qual é o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. E quando nós não fazemos assim, estamos sendo desleais à palavra do Senhor. Todos nós fomos chamados para sermos santos. Quando não somos santos, quando não nos santificamos, estamos sendo desleais ao Senhor. Quando nós somos amantes do pecado, nós estamos sendo desleais com o Senhor. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos olhar para o Senhor e sermos apaixonados por Ele. Apaixonado. Um servo, ele precisa ser leal ao seu Senhor. Um servo, escravo que não é leal ao seu Senhor, ele corre o risco de quê? Morrer. E a palavra diz que o salário do pecado, ele é o quê? A morte. Morte eterna. Por isso que nós precisamos ser leais também ao Senhor. Porque se nós não formos leais a Ele, Ele não tem um compromisso conosco. O compromisso do Senhor é com aqueles que são leais. Aqueles que são leais à sua palavra. Aqueles que são leais a Ele. Ele tem compromisso com todos aqueles que têm compromisso com Ele. Continuando aqui.
Segunda característica que nós vemos aqui também na vida de Ruth é o amor. Nesse trecho aqui, que nós acabamos de ler, versículos 16 e 17, nós olhamos para a vida de Ruth e vemos alguém apaixonada pela sua sogra, que ama a sua sogra, alguém que olha para aquela mulher e fala assim, não, olha só, é um amor altruísta, um amor que olha para o próximo e não para si mesmo, não é um amor egoísta, é um amor que olha e fala assim, peraí, ela precisa muito mais de mim do que eu dela, ela precisa muito mais de mim, eu preciso ajudar essa mulher, eu vou com ela, onde você for eu vou, eu quero estar junto, eu quero te servir, eu quero te ajudar, o que eu posso fazer por você? Amor. Um servo, ele precisa ter essa característica, ele precisa amar ao seu Senhor. A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado, e porque nós éramos escravos do pecado, o Senhor, Ele nos comprou com o seu sangue, e nos fez servos dEle. Porém, Ele é um Deus tão amoroso, Ele é um Deus que te ama tanto, e que me ama tanto, que Ele fala assim, agora você não é apenas servo, você é filho, senta na mesa comigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que pagou o preço, que me amou e que te amou. Ele é o maior exemplo de amor, a ponto de entregar a sua própria vida por mim e por você. É um amor que Ele abriu mão da sua glória. Esse é o verdadeiro amor altruísta. Ele olha para mim e para você e fala assim, peraí, eu vou lá, porque tem um povo que eu amo e que eu preciso resgatar. Ainda que isso precise me custar a minha vida e o meu sangue, eu estou lá, eu vou. E Ele vem, e Ele paga esse preço por mim e por você. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor. Ruth, ela olha para Noemi e ela fala assim, eu vou caminhar contigo. Eu quero abrir mão de reconstruir a minha vida, porque eu te amo. Assim tem que ser a nossa relação. Eu preciso olhar para você e preciso falar assim, peraí, se eu preciso abrir mão. Irmãos, é tão interessante isso, que outro dia eu estava conversando com uma pessoa, vou abrir um parêntese aqui. E essa pessoa virou para mim e falou assim, Leandro, beber é pecado? Sempre tem alguém que pergunta isso, né? Beber bebida alcoólica é pecado? E aí eu vou dizer assim, na Bíblia, aqui na Bíblia, não diz que é pecado. Mas tem alguns poréns. A Bíblia vai dizer o seguinte, se você escandaliza o teu próximo, é pecado. Se eu, biblicamente, olhando aqui para a palavra, se eu não tenho necessidade disso por amor a você, eu não vou fazer. É por amor a você. Então perguntar assim, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Irmãos, olha só, tem coisa que a gente já sabe a resposta. Se deve ou se não deve fazer. O problema é que você está perguntando, não é porque você não quer fazer, é porque você quer fazer. Você está perguntando, é porque você não quer abrir mão daquilo. É porque você julga que aquilo é importante para você. Porque está todo mundo lá, né, tomando aquele chopinho gelado, e eu também quero tomar. Eu quero fazer parte ali da resenha, né? Hoje é quarta-feira, tem jogo, futebol, está todo mundo lá no barzinho bebendo, eu também quero fazer parte disso. Irmãos, quando a gente ama a Deus, quando esse amor, ele transborda na nossa vida, isso passa a ser secundário. Você fala assim, isso aqui não me faz falta não. Isso aqui para mim agora já era. Você começa a tomar prazer por outras coisas. Você começa a tomar prazer por estar na presença de Deus. É amor. É amor. Não é porque é pecado ou porque não é pecado, é por amor. Quando nós entendermos isso, a gente vai abrir mão sem doer. É sem doer. Tem gente que fala assim, não, vou ter que deixar, né? Não posso fazer isso. Não, cara. Não é assim, não. Eu falo assim, porque eu amo ao Senhor, eu vou deixar de fazer isso. E pronto, acabou. É por amor. E quando a gente entende isso, a gente consegue abrir mão e caminhar junto. Quantas vezes a gente olha para o outro e fala assim, fulano me machucou, fulano pisou na bola comigo, fulano vacilou, deu uma bobeira aqui comigo.
Mas eu vou passar por cima disso, porque eu amo. Eu sempre dou exemplo, eu gosto muito de falar de família, eu gosto muito de falar do exemplo de pai e filho. Seu filho pisa na bola contigo, ele deixa de ser teu filho? Você deixa de ser pai dele? Você deixa de ser mãe dele? Não. Por quê? Porque você ama. Porque você ama. É por amor. Quando Deus ele olha para mim e para você, ele fala assim, está lá um pecador, uma pecadora, mas eu amo. Eu amo. E aí é que está o segredo de um servo. Um servo, ele olha para o seu Senhor e fala assim, eu vou fazer o que for, porque eu amo o meu Senhor. Filipenses 2, versículos 6 a 8 diz assim, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Somente Jesus e o seu amor é que é capaz de fazer algo desse jeito. Somente um Deus muito amoroso pode fazer algo desse jeito. Um Deus que olha para a nossa vida e fala assim, eu estou abrindo mão da minha glória, vou me fazer homem, vou lá, vou viver tudo aquilo que eles vivem, por amor a mim e a você. Terceira característica que eu vejo aqui, na vida de um servo, de uma serva de Deus, através da vida de Ruth, é a integridade. Ela era uma mulher íntegra. Olha o que diz lá no capítulo 2, versículos 2 e 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vai, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, ou seja, do seu sogro. Essa mulher, ela trabalha diligentemente. Ela é uma mulher cuidadosa. Ela vai para lá, mas ela sabia que ela só poderia recolher as espigas que caíam. Ela não podia entrar lá no campo para pegar as espigas, ela tinha que ficar lá, e tudo aquilo que sobrava, que caía no chão, ela ia recolhendo, era o resto. Mas ela não estava nem aí para isso, ela era uma mulher íntegra. Ela falou, se é isso que tem que ser feito, é isso que eu posso, então é isso que eu vou fazer. Um servo, ele precisa ser íntegro. A integridade, ela é o alicerce sobre o qual serão edificados um caráter. Você percebe isso? Integridade é alicerce. Antes de você construir uma casa, você constrói o quê? O alicerce, a base. Se nós não temos uma integridade no nosso alicerce, aquilo que eu construí em cima aqui, desmorona. E é por isso que a gente vê muitas pessoas caindo. Muitas pessoas nos desapontando. Porque a base não está sólida. A integridade, ela não está sólida. Interessante que integridade, ela não tem a ver com aquilo que é legal, que é correto, mas tem a ver com a moral. Às vezes a gente pensa assim, isso é certo ou é errado? Se não tem nada que diz aqui, eu posso fazer então. Não tem nada a ver. Se amanhã disserem assim, a partir de agora, você pode ter 2, 3 mulheres aí, você pode se casar. A lei diz isso, mas a palavra de Deus diz isso? Não. Então é pecado. Ser íntegro não tem a ver com aquilo ali que a lei diz que eu posso matar agora. Eu posso andar armado e eu posso matar alguém. Mas a Bíblia diz que no contrário, que você não pode matar alguém. Você não pode tirar a vida de alguém. Então, se eu faço isso, cadê minha integridade? Ser íntegro, às vezes, requer assumir prejuízo. Ser íntegro, às vezes, requer abrir mão de estar certo para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se houver rachaduras nesse alicerce, ele não vai sustentar o que vai ser construído. Não vai. Essa mulher era uma mulher íntegra. Era uma mulher que tinha os atributos de Deus. Era uma mulher que tinha um caráter, que a gente pode olhar e falar assim,
ela sabia o que estava fazendo. Às vezes a gente está lá, na empresa, ninguém está vendo. Ah, vou levar essa caneta aqui para casa, você bota no bolso, leva, pô, essa prancha, isso aqui é bonito, olha, esse mousepad aqui é bonito, vou levar ele para minha casa. Vou usar lá no meu escritório em casa. Aí você leva, pecado. Ah, porque ninguém está vendo, então eu posso fazer? Não, integridade. É quando ninguém está vendo também. Principalmente quando ninguém está vendo. É principalmente. O Senhor, Ele nos pede isso. Quando você trapaceia alguém, quando você está lá, por exemplo, na sua prova, vai fazer uma prova, você está precisando daquela nota, eu preciso tirar 9 para poder passar de ano. Se eu não tirar 9, eu vou ficar reprovado naquela matéria. E aí você começa a fazer a prova e de repente você tem a oportunidade ali de colar lá, de olhar para a prova do outro, ou de pegar uma colinha ali que você preparou para poder fazer. Ah, mas a professora não vai ver, ninguém vai descobrir. Está tudo certo, mas eu preciso da nota, eu não posso ficar reprovado por causa se eu não tirar essa nota. Irmãos, você está privilegiando aquilo que é passageiro em detrimento daquilo que é eterno. Falta de integridade. Nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos que as pessoas olhem para a gente e falem assim, aquele ali, ele não troca a sua integridade por um prato de lentilhas. Não troca. As pessoas vão olhar e falar assim, aquele ali eu sei que eu posso confiar. É um servo leal. É um servo íntegro, tem caráter. É uma mulher que tem caráter. As pessoas fogem de pessoas que não têm integridade, de pessoas que não são leais, de pessoas que não têm um caráter de servo de Deus. Fogem. Fogem completamente. Eu sei que eu vivi uma experiência. Quando eu, já contei aqui algumas vezes, quando eu fui trabalhar nessa empresa que eu estou, a pessoa que me chamou para ir para essa empresa, ela me chamou porque, no primeiro momento, eu fui procurá-la para resolver um problema judicial. E naquele momento em que eu estava resolvendo aquele problema judicial, o Senhor falou para mim assim, você vai abrir mão de estar certo. Você vai abrir mão, porque eu sou Deus, eu sou o verdadeiro juiz. Então, a sua integridade não pode ser colocada agora em prova. A sua lealdade não pode ser colocada em prova. Você é servo de Deus. Eu vou julgar a sua causa. Não entra na justiça. Eu falei, tá bom. Vou assumir o prejuízo. Fiquei no prejuízo. Saí do negócio. E Deus me honrou. Esse camarada que me chamou para trabalhar na empresa foi o advogado que ia me defender na causa. E aí, quando ele olhou para essa minha atitude, aquilo ficou gravado na cabeça dele. Tempos depois, eu fui entender por que ele me chamou. Porque ele precisava de alguém de confiança para estar ali do lado dele. As pessoas sabem, as pessoas percebem isso na sua vida. E você vai colher os frutos, assim como também Ruth colheu os frutos disso. Um dia Boaz olhou para ela e falou assim, tem uma mulher ali que é diferente. Ela é leal. Ela foi leal à sua sogra. Ela foi leal, ela tem integridade. Ela não roubou nada que era meu. Ele passou, olhou aquela mulher e ela recolhendo lá aquilo que caía do chão. Ele então convida ela para sentar e para comer na mesa dele. E mais tarde ele vem se casar com aquela mulher. Pode ter certeza, quando você planta isso na sua vida, você vai colher os frutos disso. Você vai colher, irmãos. Porque isso é você reconhecer a soberania de Deus sobre a tua vida. É você abrir mão de querer estar certo para deixar que Ele faça aquilo que tem que ser feito. Não adianta, às vezes a gente quer criar atalhos, a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos. Não vai dar certo. Para finalizar, a quarta e última característica de um servo de Deus que eu enxergo aqui na vida de Ruth é a sua submissão e a sua obediência. Capítulo 3, versículos 5 e 6. Ruth diz assim, farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe havia recomendado. Obediência. Talvez essa seja uma das
Maiores dificuldades que a gente tem. Eu olho para uma criança, às vezes você vê uma criancinha lá pequenininha, 1 aninho e pouco, não sabe nem falar direito, mas sabe fazer pirraça, sabe ser desobediente. Aí você fala não, e a criança vai lá e insiste. Você dá uma palmadinha, vai lá e insiste. Você tira do lugar, ela vai atrás. Desobediência, parece que isso está entranhado em nós. Parece que está entranhado. Mas a Ruth, quando ela olha, ela fala assim, bom, Noemi mandou eu descer. Ela mandou eu fazer desse jeito aqui. E ela fala assim, ó, você vai lá, você vai deitar nos pés de Boaz. E ela deita lá nos pés de Boaz. E quando Boaz olha para ela, ele fala assim, eu vou tomar essa mulher como minha esposa. Boaz vai atrás daquele homem que seria o resgatador dela. E fala assim, olha, tem uma mulher aqui que ela precisa ser resgatada, mas o direito é seu. Esse homem abre mão. Então Boaz vai lá e toma Ruth como esposa e casa com ela e tem um filho chamado Obed. Irmãos, a obediência, ela precede a bênção. Parece clichê, a gente está sempre falando nisso, mas a obediência precede a bênção. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente. Faça aquilo que tem que ser feito, custe o que custar. Não abra mão de ser obediente. Não abra mão de ser leal. Não abra mão de ser íntegro. Não abra mão de ser amorosa. Não abra mão de ser um servo, uma serva do Senhor. Não abra mão. Deus, Ele abriu mão da sua glória, se fez como servo por mim e por você. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu exemplo. Ele falou que se nós não fizéssemos o mesmo, nós não herdaríamos o reino dos céus. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, ele precisa ser servo, precisa servir. Na ordem de Deus, as coisas são contrárias daquilo que a gente pensa. Aqui não, aqui eu preciso mandar, aqui quanto mais poder eu tenho é melhor, aqui quanto mais eu apareço é melhor. No reino de Deus é diferente, a lógica é outra. A lógica é assim, ó, é que Ele cresça e eu diminua, é que Ele apareça e eu fique lá escondidinho, é que o poder é dEle, não meu. Quem tem que aparecer é Ele. Sabe? A gente precisa acordar para essa realidade. Somos servos. Estamos aqui de passagem. O Senhor nos chamou para servir uns aos outros. Irmãos, você viu aqui a chamada. Estamos precisando de servos para trabalhar na recepção da igreja. Isso não deveria ser um chamado. Devia ter gente disputando para servir na igreja. Falando assim, não, peraí, irmão, olha só, esse domingo você não vai poder servir não, porque está cheio. Devia ser assim. Porque é prazeroso, porque a gente precisa entender que é esse amor. É para isso que nós fomos chamados. Trabalhador, ele tem salário. Servo não. Servo trabalha por amor. Servo fala assim, o que tem para fazer aí? É o quê? Ah, tem que carregar o piano, então vai carregar o piano, não tem problema não. Hoje o que tem para fazer aí? Ah, é na recepção, estou lá. Ah, é na técnica, estou lá. Eu às vezes fico vendo líderes de ministério montando escala para servir. Irmãos, desculpe o desabafo, mas assim, é desesperador. Quem é líder de ministério sabe o que eu estou falando. Sabe por quê? Você coloca o camarada na escala e ele não aparece no dia que ele está escalado para servir. Cadê o compromisso? Cadê a integridade? Cadê a lealdade ao chamado? Esse chamado, ele não é do pastor, é um chamado de Deus. É um chamado do Senhor. Sabe, a nossa falta de compromisso não é com a igreja, é com Deus. A igreja é dele. É tudo para Ele.
sabe? Participe de um ministério, se envolva com a igreja, se envolva com a sua célula. Você quer ver uma coisa que me contagia? É quando eu olho para o olho de alguém e a pessoa fala assim: eu quero ser líder de célula. Quando alguém fala isso para mim, meu amigo, eu fico assim, irradiante. Eu fico, assim, muito feliz, mas muito feliz. Sabe por quê? Porque você reconhece assim, ele entendeu o propósito. Ele sabe para que foi chamado? Para cuidar de vidas, para amar alguém, para ser Jesus na vida de alguém. Isso é ser servo. Quando nós somos apaixonados por alguém, a gente não mede esforços. Eu falei isso aqui alguns domingos atrás. Por que para Deus a gente não faz a mesma coisa? Precisamos ser servos que amam ao Senhor, servos íntegros, servos apaixonados pela obra do Senhor, apaixonados. No dia que nós formos apaixonados, todo esse bairro vai entrar nessa igreja aqui, todo esse bairro vai ser alcançado. As pessoas vão falar assim: eu quero estar lá, tem alguma coisa diferente, eu quero fazer parte daquele movimento ali. O que está acontecendo naquela igreja? O que está acontecendo ali? Tem algo novo, tem algo diferente. Irmãos, baixe sua cabeça agora, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos te agradecer porque a vida de Ruth, ela nos ensina, Jesus, ela nos ensina a sermos verdadeiros servos, Pai, servos que te amam, servos que são leais ao Senhor, ao seu chamado, leais à tua palavra, Senhor, servos que não abrem mão, Deus, da integridade, Pai, servos que avançam, Pai, avançam em direção a um propósito muito maior. Pai, em nome de Jesus, nos faz sermos assim, Senhor. Queremos ser como Ruth, queremos ser como Davi com Jonatas, queremos ser como Jesus foi também, queremos servir o próximo, Pai. Nos ensina a ser assim, em nome de Jesus.